pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aí, fechar a parte, né, de série de Fourier. Na última aula a gente viu um pouco de certos tipos de funções, funções periódicas, funções pares e ímpares, e a gente viu também aí o que é uma série de Fourier de uma função, como que a gente calcula ela, vimos alguns exemplos. Hoje a gente vai entrar no contexto aí de um teorema para aprofundar o nosso conhecimento de série de Fourier e veremos também a série de Fourier na forma exponencial, que é o que dá o gancho aí para a gente entrar no estudo de transformadas de Fourier. Então, na aula passada, a gente viu que uma série que é composta por senos e cossenos, da forma A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno n de ômega 0t mais Bn seno de n ômega 0t, é chamada aí de série trigonométrica. E esses coeficientes A0, AN e Bn são os coeficientes dessa série trigonométrica e a gente tem aí que o ômega é um número real. A variável aí dessa série é a variável t e ela está definida dentro do intervalo real que vai de A até B, em que A e B são números reais. Então, quando essa série trigonométrica ela converge para uma função periódica, que a gente chama aqui de f de t, em que essa função é periódica de período t, ou seja, a gente tem, né, que a f de t vai ser igual àquela série trigonométrica e os seus coeficientes relacionados, né, a f de t, o A0, a n e bn, são dados por essas três fórmulas, que foram as fórmulas que a gente viu, que são chamadas aí fórmulas de Euler-Fourier. Então, essa série que a gente obteve, ela é chamada série de Fourier da função f de t. Tá? Então, a gente tem uma série trigonométrica que, quando ela converge para essa função f de t e os coeficientes são dados pelas fórmulas de Euler-Fourier, então ela vai ser uma série de Fourier. E aí, essa definição que a gente acabou de ver, né, ela diz se a série converge. Então, se a série converge, a gente tem uma condicional. Então, será que existem, né, casos em que isso não vai acontecer? E daí aparecem dois questionamentos para a gente. Será que toda função vai possuir uma série de Fourier que está associada a ela? E a segunda pergunta é: bom, vamos supor que a gente tem uma função que tem uma série de Fourier. Será que essa série, né, vai convergir realmente para essa função? Então, para a gente ver um pouquinho disso, a gente vai enunciar um teorema, mas antes a gente vai definir o que é uma função seccionalmente contínua para a gente poder utilizar isso no nosso teorema, tá? Então, uma função seccionalmente contínua, ela é parecida com a função seccionalmente suave, que foi que a gente viu lá na parte de funções complexas. Então, uma função f é dita seccionalmente contínua em um intervalo AB, se esse intervalo ele pode ser particionado em um número finito de pontos, né? Ou se a gente for pensar se ele pode ser particionado em um número finito de intervalos, tá? Tal que essa função f ela vai ser contínua em cada subintervalo aberto, né, que está limitado por esses pontos que foram subdivididos. E se f tende a um limite finito nas extremidades de cada subintervalo. Né? Então, o que isso quer dizer? Como esses subintervalos, né, são abertos, né, isso quer dizer que a função não está necessariamente definida ali, tá? Então, a gente não sabe o que acontece nas extremidades. Quando a gente diz que o limite, né, o f, né, tende a um limite finito, quer dizer que essa função ela não vai para o infinito, ou seja, a gente não tem comportamentos da função explodindo naquele ponto ou comportamento assintótico dessa função, tá bom? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer quando uma função é seccionalmente contínua. Então, vamos ver agora visualmente qual o tipo de comportamento que a gente espera desse tipo de função. Então, aqui a gente tem uma função seccionalmente contínua, tá? Então, a gente tem como se fosse aí um apanhado, né, um conjuntinho de várias funções que são contínuas. Então, aqui a gente tem a função G1, que é um pedaço de uma parábola, tá? Aqui em vermelho. A gente tem a função G2, que é uma curva qualquer, e a gente tem a função G3 aqui, que é uma retinha, tá? Um segmentinho de reta. Então, a gente pode ver que dentro dos intervalos em que, né, essas funções estão definidas, elas não possuem esse comportamento assintótico, né?
Então, comportamento assintótico, só para a gente ilustrar aqui essa situação, seria se a gente tivesse uma coisa, por exemplo, desse tipo aqui, ó. Então, a gente tem esse intervalo aqui, ó, que está aberto, e eu tivesse uma função, por exemplo, vindo dessa forma aqui, e ela estaria indo aqui para mais infinito, tá? Naquela extremidade do intervalo. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, a gente tem funções que são contínuas dentro de intervalos abertos e não tem comportamento desse tipo. O limite dela naquela extremidade é finito, tá? Então, ela pode ser até bolinha aberta, né? Que nem a gente tem aqui e que nem a gente tem aqui. Não há problema, porque a gente está considerando que o intervalo é aberto. No entanto, ela não pode, né, ter esses tipos de comportamento, tá? Então, se a gente for olhar essas funções aqui, quando a gente olha o limite perto, né, dessa extremidade, a gente vê que ele está convergindo aqui, ó, para um pontinho em y, tá? É a mesma coisa desse lado e a mesma coisa está acontecendo para todas as funções contínuas aí que está compondo essa função seccionalmente contínua, tá? Então, quando a gente pensa em seccionalmente contínua, a gente pensa numa coisa aí parecida com a seccionalmente suave lá, só que na seccionalmente suave, as funções elas iam se conectando obrigatoriamente. O que isso quer dizer, né? Então, a gente termina uma e começa a outra, termina uma e começa a outra. Nesse caso, a gente pode ter descontinuidades acontecendo. Então, dito isso, a gente consegue aqui enunciar o teorema de Fourier. Ele diz o seguinte: vamos considerar que f e f' são funções seccionalmente contínuas dentro do intervalo AB. Vamos supor também que a função f está definida fora do intervalo AB de forma a ser periódica com o período t0, tá? Então, a gente pode pensar nisso como se fosse aquela extensão periódica, né? Então, a gente tem uma função f e a gente estende ela fora daquele intervalo de um jeito que ela fique periódica, tá? Então, a função f tem uma série de Fourier, que é a série, né, que a gente acabou de definir ali, a série trigonométrica, cujos coeficientes são dados pelas equações de Euler-Fourier, tá? A série vai convergir para f de t em todos os pontos de f, em que f é contínua, e nos pontos em que não há continuidade, ela vai convergir para essa média aqui, que é basicamente os limites laterais aí, meio vezes a soma dos limites laterais nesses pontos de descontinuidade, tá? Então, basicamente, olha só a hipótese para que a f tenha uma série de Fourier, né? Que ela seja seccionalmente contínua dentro do intervalo e que a sua derivada também seja, tá? Então, foi por isso que era importante a gente definir que tipo de função é esse. Tá? Então, a série de Fourier, a gente pode calcular ela, mas ela só vai, de fato, né, ser a série de uma função f e existir uma convergência se a gente estiver considerando essas hipóteses, tá? Então, se a gente tiver funções que não satisfazem isso, a gente não tem o que afirmar sobre a série de Fourier dessa função. Bom, então finalizando essa parte da série de Fourier trigonométrica, né, a gente já viu exemplos na aula passada e agora a gente viu as condições para a série de Fourier de uma função f existir, a gente vai utilizar os conhecimentos que a gente viu na parte de função complexa para a gente poder definir, a partir da série trigonométrica, um outro tipo de série de Fourier, que é a série de Fourier exponencial complexa, tá? Então, a gente vai partir daqui da fórmula de Euler-Moivre, vou chamar ela assim, que é a junção aí da fórmula de Euler, que era lá o e elevado a i θ era igual a cosseno de θ mais i seno θ, com a fórmula de Moivre, que dizia que quando a gente tinha um número complexo na forma polar, né? Então, cosseno θ mais i seno θ elevado a n, isso aqui era a mesma coisa que cosseno de nθ mais i seno de nθ, tá? Então, quando a gente junta essas duas fórmulas, a gente tem aí a fórmula de Euler-Moivre, que é basicamente isso aqui, tá? Então, no lugar de cosseno θ mais i seno θ, a gente sabe que isso é exatamente a exponencial
então a gente vai substituir a exponencial ali e a gente consegue essa fórmula. Então, a gente vai partir dessa fórmula, né? E também vamos partir das relações de seno e cosseno que a gente viu na parte de funções complexas para poder deduzir a forma exponencial da série de Fourier. Então, a gente tem aqui, ó, a gente viu, né, na parte de funções complexas, que o cosseno de z lá, né, o cosseno de z, né, a gente poderia escrever como e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2, né? E o seno, né, a gente escreveria como e elevado a iz menos e elevado a menos z sobre 2. Aí a gente vai utilizar essas relações aqui, só que a gente vai estender, né, não para z, né? A gente vai estender aqui para n ômega 0t, tá? Então, a gente quer calcular o seno e o cosseno disso em forma de exponencial. Então, a gente vai ter aqui, o cosseno vai ser a exponencial de in ômega 0t mais e elevado a menos in ômega 0t. E o seno, né, sobre 2. E o seno a gente vai obter a mesma fórmula ali, só que a gente tem um sinal negativo e tem um i embaixo. Então, a relação de Euler-Moivre, junto com essas relações do seno e cosseno, a gente substitui lá na série de Fourier trigonométrica e aí a gente vai ver o que nós vamos obter. Bom, então partindo aqui da nossa série trigonométrica de f de t, a gente vai substituir no lugar do cosseno de n ômega t aquela nossa fórmula e no seno de ômega t a gente vai substituir a nossa outra fórmula, né? Então, a gente vai ter aqui, né, a soma das exponenciais sobre 2 e no lugar do seno a gente vai ter a subtração dessas mesmas exponenciais sobre 2i. Então, a gente obtém aí o AN, que é o coeficiente de Euler-Fourier, assim como, né, o BN. E aí, a gente vai poder colocar em evidências essas exponenciais, porque a gente está trabalhando com as mesmas exponenciais, né? Então, a gente consegue botar em evidência a exponencial que está, né, sem o sinal de menos. Então, a gente vai colocar essa e elevado a in ômega 0t e vamos colocar também em evidência a e elevado a menos in ômega 0t. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter um novo coeficiente que está multiplicando essas exponenciais, tá? O primeiro vai ser an sobre 2 mais bn sobre 2i e o segundo vai ser o conjugado dele, an sobre 2 menos bn sobre 2i. Bom, então vamos pensar agora naquele coeficiente lá que a gente obteve, que foi o an sobre 2 mais bn sobre 2i. A gente consegue colocar aqui o 1 meio em evidência, porque ele está multiplicando os dois. Então, a gente vai ter aqui o an menos o ibn. Lembrando que aqui a gente multiplicou, né? A gente tinha um i no denominador aqui do bn, e a gente multiplica em cima e embaixo, né? E a gente vai obter o i em cima e o sinal negativo, tá? Aqui. Bom, o an a gente sabe quem é, e o bn também, porque a gente definiu eles lá nos coeficientes de Euler-Fourier, tá? Então, substituindo an, que é 2 sobre t0 integral aí sobre t0 de f de t cosseno de n ômega 0 t dt, e o bn vai ser esse coeficiente aqui, né? Então, vai ser 2 sobre t0 integral de f de t seno de n ômega 0 t. Bom, e aí, pessoal, a gente simplifica esse 2, coloca aí o 1 sobre t0 em evidência, a gente consegue juntar as duas integrais, porque a gente está fazendo uma integração de mesma variável, a gente consegue ainda colocar aqui em evidência a função f de t, porque ela faz parte aqui das duas integrais. Então, a gente escreve essa integral, né, o integrando agora novo vai ser f de t, que multiplica o cosseno de n ômega 0t menos i seno de n ômega 0t. Bom, mas o que é isso aqui, né? Isso aqui é uma forma polar de um número complexo. A gente consegue utilizar aqui a fórmula de Euler para poder escrever isso aqui como sendo uma exponencial de menos in ômega 0t, tá bom? Então, substituindo isso na integral, a gente finaliza aqui que esse nosso coeficiente, que a gente chamou inicialmente aqui de Cn, né, que era o an sobre 2 mais bn sobre 2i, esse coeficiente Cn, ele tem uma forma,
tá? E essa forma é essa aqui. 1 sobre T0, integral de f de t e elevado a menos in ômega 0 t dt. Então, substituindo o Cn naquela série, né? Lembrando que a série que a gente obteve era essa aqui, né? Um somatório de n igual a 0 até infinito de an sobre 2 mais bn sobre 2i elevado a in ômega 0 t mais an sobre 2 menos bn sobre 2i elevado a menos in ômega 0 t, tá? Então, esse cara aqui, ó, a gente já chamou ele de Cn, inclusive a gente achou uma integral para definir ele. Como esse outro aqui tem um sinal de menos na parte imaginária, né, do número complexo, então a gente vai chamar ele de Cn barra, que é o complexo conjugado do Cn, tá? E aí a gente consegue reescrever a nossa f de t, que inicialmente era uma série trigonométrica, como sendo Cn elevado a in ômega 0 t mais complexo conjugado de Cn elevado a menos in ômega 0 t. E aí a gente tem aqui, ó, um somatório, né, que está indo de 0 até infinito, tá? Bom, o que mais que está acontecendo aqui, né, pessoal? A gente tem uma exponencial que está com sinal de menos em cima e um outro que está com sinal de mais. Então, quando esse n variar, o que vai acontecer? A que está com o expoente negativo, né, a gente vai ter lá n igual a 1, vai virar menos 1 lá, n igual a 2, vai virar menos 2 lá. E no outro não, no outro n vai continuar assumindo aí valores positivos, tá? Então, a gente consegue reescrever esse f de t, que é um somatório só, como sendo esse primeiro somatório aqui, tá? Que é o que o n seria positivo, então a gente dividiu aqui em 2 somatórios, é esse. E esse segundo somatório aqui, a gente vai conseguir transformar nessa segunda parte. O que a gente fez? A gente inverteu o índice do somatório, né? Para que a gente tivesse vindo de uma coisa bem negativa até o menos 1, e a gente modificou o sinal e também, né, tiramos o conjugado do Cn, tá? Então, quando a gente faz isso, olha que interessante, a gente vai ter uma soma de somatórios que o que está dentro deles é a mesma coisa, só que olha só, eles se complementam. Por quê? Um está vindo aqui de menos infinito até menos 1 e o outro está indo de 0 até infinito. Então, basicamente, se a gente for pensar aqui, né, nos números inteiros, né, que é onde está compreendido isso aí, a gente vem lá no menos infinito, né, e aí a gente vem, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai lá para mais infinito, tá? Então, é como se essa parte aqui em amarelo a gente estivesse pegando daqui para cá, e essa parte aqui em verde a gente está pegando, né, nesses pontos aqui, né, daqui para cá. Então, no final das contas, a gente tem todos os números inteiros e a gente consegue reescrever de uma forma ainda melhor esse somatório. Então, a forma, né, ainda mais simplificada desse somatório é um somatório que vai de menos infinito a infinito, de Cn elevado a in ômega 0 t. Tá? Então, essa é chamada aí a série Fourier complexa, né, ou exponencial de uma função periódica f, tá? Em que o Cn vai ser dado aqui por esses coeficientes, né, que foram os coeficientes aí que a gente encontrou quando calculou lá utilizando os coeficientes de Euler-Fourier. Uma coisa interessante aqui é que o n ele está variando, né, de menos infinito a infinito. Então, ele vai assumir valor 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Então, todos os valores ele vai assumir a parte negativa e a parte positiva, todos os números inteiros. Então, a gente conclui aqui a série de Fourier complexa e a gente obteve ela da série trigonométrica, baseada aí nas fórmulas lá da parte de variável complexa que nós aprendemos. Então, isso quer dizer que tanto a série trigonométrica quanto a série exponencial, elas são equivalentes, tá? Então, a gente pode sempre se utilizar da série que é mais conveniente
para a gente fazer o cálculo, né, da série de Fourier. Então, tanto uma quanto a outra, elas são equivalentes, tá bom? E aí a gente vai utilizar agora esse conhecimento da série complexa para a gente discutir uma outra coisinha, que vai levar a gente aí ao início da ideia de transformada de Fourier. Bom, então agora a gente vai pegar e fazer o seguinte. Nós vamos definir um valor que a gente vai chamar de ômega. Esse ômega é uma frequência, tá? E aí a gente vai definir ele como sendo o n, que é um número inteiro lá do nosso índice da série, vezes o ômega zero, que é a nossa frequência fundamental, que é um número, né, conhecido. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue considerar o Cn como sendo não mais um coeficiente que depende de n, mas uma função de ômega, tá? E aí a gente escreve que o Cn vai ser igual a um C ômega. Então, só para refrescar a nossa memória aqui, o Cn ele é dado pela integral em t0 de f de t elevado a menos i n ômega 0t dt. Bom, então olha só, quando a gente transforma o ômega em n ômega 0, basicamente o que a gente está fazendo é pegar esse n ômega 0 aqui e chamar ele de ômega, tá? Então a nossa integral vai virar a integral de f de t elevado a menos i ômega t dt. Então a gente não tem mais o n explicitamente, né, nessa nossa integral, tá? Então ao invés de a gente chamar ele de Cn, quem vai ser nossa nova variável, né? Vai ser o ômega. Por quê? Eu tenho uma integral definida em t. Então, na hora que eu resolver essa integral, o meu t vai sumir, tá? Porque ela é definida. E aí, quem é a variável que vai sobrar? O ômega. Então, a gente vai chamar esse cara aqui de C ômega, tá? Então, feito isso, a gente vai pensar em valores de n adjacentes, ou seja, um valor que tem a diferença de 1 com o outro, né? Então, por exemplo, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, menos 2 e menos 1, tá? E nesse contexto, a gente vai considerar uma diferença de frequências, que a gente vai chamar de delta ômega, tá? Então, o que quer dizer a diferença de frequência? Quando eu variar o n adjacente, eu vou ter uma diferença ali de frequências, tá? E aí, eu não sei exatamente quem é, mas eu posso tentar fazer uma análise do que vai acontecer. Então, olha só. Se eu aplico essa diferença de frequência aqui na minha equação ômega igual a n ômega 0, eu vou ter que delta ômega vai ser igual a delta n ômega 0. Não tem delta no ômega 0 porque ele é um valor conhecido, né? Não é uma coisa que está variando. Bom, o ômega 0 a gente sabe que é 2π sobre t0. E o delta n a gente sabe que são valores adjacentes. Então, a diferença entre os valores adjacentes sempre vai ser 1. Então, o ΔN a gente já pode definir ele como sendo igual a 1. Então, a gente consegue definir o delta ômega como sendo 2π sobre T0. E aí, o que vai acontecer aqui? Se o T0 tá assumindo valores maiores, valores grandes, então eu vou ter o 2π, que é constante, sobre esse T0. Se o T0 aumenta, o que automaticamente vai acontecer com o delta ômega? Ele vai diminuir, porque eu vou ter uma fração que o numerador é constante e o meu denominador ele está aumentando. Então, o cálculo disso aí vai ser um número cada vez menor, tá? Então, do ponto de vista prático, à medida que eu aumento o meu período, as frequências se tornam mais próximas para valores de n que são adjacentes, tá? Então, é basicamente essa análise que a gente faz a partir dessa diferença de frequências delta ômega que a gente conseguiu definir em termos de T0. E a gente vai utilizar isso agora na nossa série exponencial para ver o que a gente deduz disso. Bom, então vamos considerar agora de volta o nosso C ômega, que foi lá o nosso Cn, que a gente substituiu o ômega igual a n ômega 0 e a gente escreveu ele em termos de ômega. Vamos considerar que ele seja 1 sobre raiz de 2π
vezes aquela integral que a gente já tinha antes, tá? Bom, se a gente fizer isso, a gente pode reescrever a função f de t como raiz de 2π sobre t0 vezes aquele somatório de c ômega e elevado a i ômega t. Esse raiz de 2π, pessoal, é para a gente poder compensar essa que a gente colocou aqui no c ômega, ó. Porque, na verdade, o c ômega não tinha isso. Então, já que a gente colocou ali, a gente coloca uma aqui fora também, porque na hora que a gente divide, tem uma fração, né? Raiz de 2π sobre raiz de 2π é a mesma coisa que 1. Então, a gente não está alterando a nossa f de t. É como se a gente tivesse colocado para fora esse valor e deixasse um dentro lá do c ômega. Bom, só que a gente viu que 2π sobre t0 é a própria diferença de frequência ali, o nosso delta ômega. Então, a gente consegue escrever esse raiz de 2π sobre t0 como sendo o delta ômega sobre raiz de 2π, tá? O delta ômega, a gente consegue jogar ele para dentro do somatório, tá? Ele não vai alterar o somatório, porque o que está variando no somatório é o n. Então, a gente consegue jogar ele aqui no final. Então, a gente consegue reescrever o f de t como sendo 1 sobre raiz de 2π vezes o somatório de menos infinito a infinito de c ômega e elevado a i ômega t delta ômega. Então, a gente viu que à medida que o período aumenta, esse delta ômega vai ficando cada vez menor, ou seja, as frequências estão ficando cada vez mais próximas. Bom, se o t0, que é o período, ele agora estiver tão grande quanto a gente queira, né? E estiver tão grande que ele está tendendo ao infinito. Se a gente viu, né, então vamos lá, que o delta ômega é igual a 2π sobre t0, então se a gente aplica um limite aqui, né, quando t0 está tendendo ao infinito, esse delta ômega, ele vai tender a zero, né, porque a gente vai ter 2π sobre o infinito, tá? Então, se a gente aplicar esse limite lá na nossa equação, né, que a gente tinha, então, a gente tinha o c ômega, que já era uma integral, só que era uma integral que estava variando dentro do período limitado que a gente tinha, tá? A gente tinha lá uma integral em t0. Só que o t0 agora, ele está tendendo ao infinito, então ele não vai ser mais um intervalo limitado, ele vai ser toda reta. Então, a nossa integral agora, do c ômega, ela vai de menos infinito até infinito. Já a nossa f de t, ela era um somatório, tá? Então, a gente tinha 1 sobre raiz de 2π e a gente tinha um somatório de f de t elevado a i ômega t delta ômega. Bom, o que aconteceu aqui? O nosso t0, ele foi para infinito e o nosso delta ômega, ele foi para zero. E aí, a gente tem aquele mesmo princípio lá da integral definida, né? Que a gente tinha vários retângulozinhos, né? Que no final, a gente tendeu a infinito ali, tendeu a zero, né? A distância entre eles, e a gente chegou numa integral. Então, aquele nosso somatório que a gente tinha de menos infinito a infinito, se tornou uma integral de menos infinito até infinito do c ômega elevado a i ômega t d ômega, tá? E aí, pessoal, isso aqui dá uma puxada para a gente para a ideia da transformada de Fourier. Então, a gente tem, olha só que interessante, uma integral que a gente está integrando em t, mas a função que a gente está resultante é uma função de ômega. Por outro lado, a gente vai ter depois uma integral que está em função de ômega e que a gente vai obter uma função que depende de t. Então, é como se a gente estivesse transformando uma coisa que está num espaço numa outra coisa. Como se a gente tivesse uma coisa que está no tempo e virasse frequência, ou que a gente tivesse em frequência e virasse o tempo. E aí a gente vai ver na próxima aula que isso tem tudo a ver com a ideia da transformada, em particular da transformada de Fourier. Então, a gente vai terminar a nossa aula por aqui, com esse gancho
para a próxima aula, em que a gente vai iniciar o estudo aí das transformadas de Fourier e posteriormente também das suas aplicações. Então, até a próxima aula, pessoal!